aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode se sentar, por gentileza. Hoje aqui são três temas, né, dentro do mesmo Evangelho. O primeiro é sobre o escândalo. Não é uma praga, não é uma ameaça de Jesus, né, que aquele que comete escândalo seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Não é ameaça, não é condenação, mas aqueles que cometem escândalos e depois tomam consciência da gravidade do seu escândalo, aí o mundo desaba. É comum encontrar pessoas, as pessoas vêm chorando, envergonhados, arrependidos, de remorso, por ter cometido alguma coisa quando era criança, adolescente. E aí, mas por que agora que a pessoa veio chorando, arrependido? Porque só agora que a ficha caiu. Só agora que a pessoa se deu conta de que aquilo que aconteceu lá, se fosse cometido hoje, seria uma coisa grave, seria um grande pecado. Mas só que as pessoas não sabem separar os tempos, não sabem separar o tempo da inocência do tempo da maturidade, da consciência. E então começa a sofrer, fica com muita vergonha por ter cometido um ato X quando era pequeno. Mas porque o sentimento, a consciência do pecado veio hoje, mas não se pode, usando a linguagem para quem está acompanhando o julgamento do mensalão, imputar o mesmo peso, a gravidade, a uma criança que não tinha consciência do adulto. Então não se pode
com o mesmo critério de hoje, julgar a consciência do adolescente, da criança. Não é o mesmo peso, não é a mesma medida. Então, certos pecados cometidos hoje, certamente são pecados mortais, mas não pecados de uma criança que, por curiosidade, inocentemente foi levada, induzida, seduzida, a cometer tais pecados. Então, mas é interessante como as pessoas carregam essa dor, esse sofrimento, até que se confessa, Depois que se confessa, aí então tudo é esclarecido, e a pessoa já não vai mais sofrer por um pecado do tempo da inocência. Mas o que acontece hoje? As pessoas nem sempre têm consciência do pecado. Santo Inácio de Loyola diz que nós devemos pedir a Deus que nos dê a consciência dos nossos pecados, enxergar os nossos próprios pecados e chorar por eles, derramar lágrimas pelos nossos pecados, ter consciência das ilusões, das fantasias e dos próprios pecados, que nem sempre nós enxergamos em nós mesmos. Os outros enxergam, mas o próprio pecador, ele não se vê pecando ou num pecado grave. Então, já que mencionei a questão do tribunal, Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas já foram inocentadas. Por quê? Porque elas apenas participaram de um momento, de um ato, mas não participaram nem do início, nem da elaboração e nem da continuidade do erro. Mas em determinado momento ela foi quase que como usada para executar uma ação. Mas uma vez que aquela ação foi localizada e foi apenas uma ação, então aquela pessoa foi inocentada. E assim também. Agora, qual é o problema quando a polícia prende 3, 4 de uma vez em um roubo? E como é que a polícia vai saber qual foi a participação de todos naquele mesmo roubo, naquele mesmo assalto, naquele crime? Então, para cada um tem um peso na participação. Certamente alguém ali vai ser inocentado. Dificilmente todos são condenados, ou têm a mesma pena, porque alguém ali não teve passagem pela polícia, foi a primeira vez, foi induzido por outros, é pessoa de família, estuda, enfim, tem boas referências, e certamente esse daí vai ficar livre, vai passar uns dias na cadeia lá, até a verificação dos fatos, mas logo já é liberado. Mas outros não, que já tem uma ficha criminal, aí o escândalo foi maior. E por isso que é bom participar, de vez em quando acompanhar um pouco, na TV Justiça, os julgamentos, para a gente ver quais são, como é que se julga alguém, como é que se chega à conclusão de que alguém realmente deve ser condenado. E nós vemos como é difícil condenar alguém. Parece fácil, mas não é fácil não. Você tem aquele que acusa e que tem que dar provas. Você tem um outro que defende e vai questionar as provas. E aí então, tem testemunhas de lá e de cá, e não é fácil, porque quem vai julgar é uma pessoa. É uma pessoa, com base nos seus conhecimentos, na sua capacidade de interpretar, é que vai dar o seu parecer.
E às vezes acontece 5-5. Então, um critério adotado pelo o presidente do Tribunal Federal é de que, no caso de empate, ele não vai dar o desempate. No caso de empate, a pessoa é inocentada. É inocentada, porque deu empate. Mas se deu empate, os argumentos a favor e contra está dividindo as opiniões, não só das pessoas, mas da população, quem sabe, de muitas pessoas na população. Então não há uma segurança de que realmente a pessoa é culpada daquilo que ou que tenha elementos que a condenem. Por isso que Jesus disse: não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida com que você medir, você será medido. E então já começou a sessão, viu? Falta bater o martelo. Lá tocou, começou a sessão. Então, e Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E então é muito difícil julgar alguém e condenar alguém. Mas no dia a dia, a gente que ouve muitas pessoas, a gente vê que há muita facilidade para julgar de forma subjetiva e não de forma objetiva. O que é julgar de forma subjetiva? Eu acho, eu penso, só pode ser, não tem como não ser. Prova. Prova. Quais são as provas? Não tem. Ah, mas pelo que ele falou, pelo que ela falou, pelo que fez, assim, 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 dá a entender, opa, não é prova. Pode haver uma suspeita, mas nem pode levar a sério, porque não tem sinal nenhum. Então, todos nós somos inocentes, até que alguém prove a culpa. O culpado, de fato, ele só vai ser condenado se alguém achar provas de que ele é culpado. Enquanto não achar provas, ele é suspeito. E então, por isso que as fofocas, calúnias, falar mal da vida dos outros, precisa tomar muito cuidado. Porque alguém pode falar mal e o outro falar bem. Sempre tem alguém falando bem da pessoa. Então, alguém fala mal, por que fala mal? Qual é a razão de falar mal do outro? Eu aprendi que quando alguém tem uma fixação em criticar o outro, sempre está criticando, falando mal daquela pessoa, é porque ela, sem às vezes se dar conta, ela está criticando no outro o seu próprio defeito. A pessoa não aceita ver o próprio defeito em outra pessoa. Ela não suporta ver o próprio defeito na outra pessoa. Então critica o outro, mas é igualzinho o outro. Às vezes não faz a mesma ação do outro porque faltou ocasião. Então é igual o funcionário, fala mal do chefe, fala mal do chefe. Um dia ele virou chefe e fez igual o chefe fez com ele, fez com outro. Então Santo Agostinho fala, muitas vezes não pecamos porque faltou-nos ocasião. Então a ocasião faz o pecado. Ninguém pode dizer de que nunca vai beber de tal água. Nunca vai beber de tal água. Imagina um palmeirense hoje, já estão queimando loja por aí, Quando se une em grupo, por causa às vezes de o grupo vai e ataca, Por causa de poucos, a multidão se enfurece, e parte para a paulada e para linchar alguém. Então, um perigo, a multidão é sempre um perigo.
Estar na multidão é sempre um perigo. Por alguma coisa, algum louco, algum maluco, a confusão quando começa e se diz que fulanos fizeram tal coisa, é coisa de impulso, de momento, é católico, é evangélico, é ateu, é tudo, mistura todo mundo e está jogando pedra no outro. Quando viu, matou alguém. É uma coisa muito triste. Agora a televisão hoje mostra tudo, né? Quando eu era criança, não mostrava sangue na televisão, não mostrava atropelamento, não mostrava sangue, né? A gente não via, né? Notícias populares tal, né? Em alguns casos era coberto, tinha uma tarja, a gente não via. Agora não, você vê a pessoa ser atropelada, ser jogada pelo alto, cair no chão. Olha, é um absurdo hoje, é uma apelação, né, tremenda, né, o que se faz hoje, né, na televisão. E então por isso que perguntaram ao Padre Pio o que era necessário para ser santo. Ele falou duas coisas: reta intenção e autodomínio, autocontrole, né? Esse autocontrole a gente aprende a ter na vida pessoal, para que quando a gente estiver no meio da multidão, manter esse autocontrole, manter esse autodomínio, que é fundamental, né? Se algum lugar está pegando fogo, né? Se há ameaça de desabamento, precisa ter gente que tenha autodomínio, autocontrole, tenha cabeça, né? Para achar as saídas, Você vê, ontem eu vi um menino, não sei qual foi o canal que eu vi, do acidente que teve do aviãozinho, né, que estava o pai, o piloto, né, e mais o filho, caíram lá no Rio de Janeiro, né, perto da praia, 200 metros perto. Então foi o menino que conseguiu abrir a porta do avião, né, para sair, ele e o pai. O menino que conseguiu. Teve cabeça fria, equilíbrio. Depois que saíram, já dentro da água, o pai dizia: filho, nade, filho. E o mar agitado: nada, filho, nade, né? E o pai não conseguiu sobreviver. E o filho conseguiu, né? Foi salvo por um barco. Se arriscaram também e tiraram o filho. E a gente vê, a lição de vida daquele menino, que depois de 3 dias do enterro do pai, ele quis voltar a estudar, porque o pai deu bom exemplo, queria que ele, né, seguisse na vida, que ele fosse firme, né, enfim, tivesse boa intenção, reta intenção na vida. Reta intenção o menino tem. Voltou a estudar, um exemplo para as outras crianças. E autodomínio o menino também tem. É o caminho da santidade, né? Reta intenção, estudar, né, ser alguém na vida, né, do bem, e ter autodomínio. E então por isso que ninguém se iluda, né, dizendo que de tal água nunca vai beber um dia, né, porque enquanto a gente for vivo, por isso que é perigoso essas pessoas que gostam de ser homenageadas em vida. É muito perigoso. O Padre Zezinho diz: cuidado, a fama vai subir, mas quando cair, o tombo vai ser maior. Então fiquemos todos de pé e elevemos ao Senhor as nossas preces.